Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Se você é torcedor do Vasco, não, né? Viu seu time jogar até bem e não ganhar. Também tivemos outros resultados, já a gente atualiza para você e como fica a situação do Vasco depois de ter feito um bom jogo contra o São Paulo, mas ter perdido de 4-2. Aumenta a pressão em cima do Maurício Barbieri, time terá o Fortaleza pela frente e vai ter que torcer pelo Flamengo amanhã e na segunda-feira pelo Cruzeiro. Vamos explicar toda esta situação, vamos falar do jogo que realmente foi um jogo muito interessante, uma vez que o Vasco criou as oportunidades, mas o Rafael fez grandes defesas e no contra-ataque o Vasco pecou. Estou aqui ao lado do Gustavo Mota, um dos repórteres da nova geração, parceiraço, meu professor também aqui nas coisas da informática. Tudo bem, meu querido Gustavo? Tudo ótimo, meu ídolo. A gente aí que acompanhou essas partidas de hoje, grandes partidas. Você ficou aqui na redação, né? Fiquei daqui da redação, mas com um olho aqui e um olho lá, para também não perder os jogos, né? Você acompanhou também. Eu vou te perguntar um pouquinho sobre Botafogo 1, Fluminense 0, Botafogo líder absoluto. O Botafogo agora voltou a encontrar o caminho das vitórias, jogou uma partida bem mais sólida do que vinha sendo nessas últimas rodadas. Agora o Fluminense talvez tenha... os times descobriram aí como deter esse time do Fluminense, né? Vamos ver se isso vai se confirmar para as próximas partidas, como que o Diniz vai conseguir aí reverter essa situação atual do Fluminense. Então tá. Você vai me contar tudo isso daqui a pouco. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. Dá o joinha, faz um joinha aí, ô Gustavo, para o pessoal. Ó, tem gente que fala like, né? Mas como a gente tá no Brasil, é joinha mesmo. Então você vai lá, mete o dedo no joinha e também espalha aí o nosso link para todo mundo. Vou chamar a vinheta. Depois da vinheta, a gente vai comentar o jogo do Vasco, vai falar também um pouco do Fluminense e Botafogo e também saber como fica a situação vascaína na sequência. Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos do canal Wellington Campos FC. 4 para o São Paulo, 2 para o Vasco da Gama. Eu te confesso que eu trabalhei bastante no primeiro tempo, porque eu estava do lado do ataque do Vasco. E o Marcos Coelho, trabalhou pouco. No segundo tempo, inverteu. Mesmo assim, o Vasco tomou uns contra-ataques e nesses contra-ataques levou gols, viu, Gustavo? Foi isso mesmo, Wellington. O jogo do Vasco, inclusive, foi muito bom dentro daquilo que era esperado, porque o São Paulo no Morumbi é um time muito forte e mesmo assim o Vasco criou grandes chances. Você já adiantou, o Rafael fez boas defesas, só que dentro desse novo vocabulário do futebol, a tal da contundência que o técnico São Paulo do Flamengo tanto vem falado, o São Paulo foi muito bem nessa contundência porque chegou e quando chegou foi muito efetivo. Não à toa foram 7 chutes no gol e 4 gols em cima da defesa do Vasco. O Vasco que fez 17 chutes durante a partida e só conseguiu marcar 2 vezes, né? O interessante é o seguinte, para quem não viu o jogo, o Caleri faz 1-0 aos 24 minutos, quando o Vasco pressionava, foi um contra-ataque. Aí o Rodrigo Nestor amplia aos 41 do primeiro tempo e o garoto Cauã Barros, né, o volante, aparece na área num cruzamento do Galarza e faz de cabeça, vira 2-1. Começa o segundo tempo, com 30 segundos o Vasco meteu uma bola na trave, né? Sim, o Vasco voltou do segundo tempo, parece que mais animado, até porque terminou o primeiro tempo diminuindo o placar, só que, de fato, o time começou a encontrar essas barreiras aí de pecar na hora da finalização, e aí acabou que desandou depois do meio do segundo tempo. O Barbieri também, eu acho que atrasou um pouco nessas substituições, o Pedro Raul estava mal na partida e ele demorou para tirar ele, e aí Mas sabe o que é o Pedro Raul? Eu até perguntei isso essa semana para
Pro Maurício, a bola chega pouco para ele, e quando chega, não chega aquela bola boa. Cara. Tem isso também. Se a gente comparar, por exemplo, até mesmo com o São Paulo, o Calleri teve grandes oportunidades de chances claras de gol. Uma ele conseguiu fazer, a outra ele até acabou pecando na finalização e chutou na mão do Léo Jardim. Se o Pedro Raul tivesse essas mesmas chances, muito provável também que ele seria um atacante com uma média maior de gols com esse time do Vasco, né? Mas aí o Vasco continuou pressionando, e o garoto Galaz, aos 38 do segundo tempo, ele consegue um chute sensacional num bate-rebate lá, ele enche o pé, a bola vai lá no alto, indefensável para o goleiro. O Leandro Voaden, que deixou o jogo correr, marcou poucas faltas, mas deu vários cartões, né? O Vasco, quem levou cartão? O Jair levou cartão, o Barros levou, o Figueiredo também e o Pedro Raul, que tomou o terceiro, está fora da partida contra o Fortaleza. E aí o Vasco da Gama tinha mais 10 minutos de acréscimos. O Maurício tirou o Galaza, botou o Rodrigo, um volante, até para garantir esse pontinho aí, ou sonhar com um gol da virada, que a gente até sonhava. E aí veio um escanteio e o Beraldo escorou de cabeça, fez 3-2 e depois num contra-ataque, numa bola que era para dominar, o atacante Luca Orediano, argentino, ele estica o pé, não domina, o São Paulo toma a bola, carrega para o ataque e aí vira o Michel Araújo, jogador do Fluminense, que faz essa jogada e a bola aparece então para o Juan fazer este gol, o quarto gol, 4-2. Então quem vê o placar 4-2 acha que o São Paulo massacrou e não foi esse o jogo. Não foi mesmo, e é até importante a gente ressaltar inclusive isso, porque não só o quarto gol, como também o segundo gol do Rodrigo Nestor, começa num erro de ataque do Vasco, uma bola rebatida, alguém que domina errado, dá um passe errado, o time do São Paulo muito efetivo nos contra-ataques, saiu e conseguiu fazer aí esses dois gols da mesma maneira. E ainda teve essas outras duas vezes em que marcou, fechando o placar em 4-2, o que mostra que o Vasco também precisa se controlar nessa hora de fazer essa transição defensiva, porque se o time errar no ataque, precisa ter pelo menos um plano B para evitar um gol, porque o São Paulo foi muito efetivo nesses contra-ataques que teve. Se todos os times conseguirem ser tão efetivos assim por uma falha do time não conseguir voltar a tempo para marcar, vai ser muito fácil fazer gol nessa defesa do Vasco. Bem colocado por você. Né? O Vasco criou, ganhou. Parece que o técnico Dorival Júnior chamou o Vasco e conseguiu meter a bola nas costas. Eu recebi algumas opiniões de torcedores vascaínos criticando o Robson Bambu. O Robson, que foi muito bem contra o Fluminense, por exemplo, em outros jogos, na partida de hoje não foi tão bem assim e acabou pecando e os gols saindo em falhas. No gol, por exemplo, do Beraldo, do zagueiro Beraldo, o Beraldo pula com ele do lado sem se antecipar. Exatamente. Teve o gol do Beraldo e teve também um outro lance que até me chamou mais a atenção, que foi de uma falha onde ele podia sair jogando tranquilamente, perdeu a bola para um atacante do São Paulo, ele conseguiu tocar, o Calleri sozinho acabou errando o chute na mão do Léo Jardim, mas um erro básico, né? Que a gente até considera um erro mais básico de saída de bola, às vezes até mesmo de tocar a bola para trás pro Léo Jardim ou abrir no lateral que passava, ele se complicou um pouco, talvez seja nervosismo, a situação também, claro, não ajuda, o Vasco cada vez mais chegando próximo à zona do rebaixamento, e aí é a hora também de se tranquilizar, ter mais confiança para não ter esses erros que podem prejudicar lá no final, né? E isso que nós vamos falar agora, né? Então, a gente já esgotou o que tinha que falar do jogo e agora é o seguinte, para o Vasco não entrar na zona de rebaixamento nesta sétima rodada, depois dos jogos que aconteceram, 7 jogos acontecendo neste sábado, quem pode superar o Vasco? O Corinthians, que joga no Maracanã amanhã com o Flamengo às 16h. Então, o vascaíno vai ter que torcer para o Flamengo, para que o Flamengo vença do Corinthians e segure o Corinthians com 5 pontos e o Vasco com 6. E na segunda-feira, o Cruzeiro, né, ganhe do Cuiabá, lá em Sete Lagoas, porque o Cuiabá tem 4 pontos. Aí o Vasco fica mais uma rodada na 16ª colocação com 6 pontos, vai fazer mais um jogo fora, será contra o Fortaleza
lá em Fortaleza. Fortaleza que hoje perdeu para o América no Independência, foi a primeira vitória do América no Campeonato Brasileiro, foi a 4 pontos, também já encosta, né, no Vasco da Gama, olha a situação, e o Vasco vai ter que tentar superar a boa equipe do Fortaleza no Castelão, enquanto que depois tem o clássico com o Flamengo no Maracanã. A situação do Vasco no momento ainda é mais tranquila, até porque o Flamengo entra como favorito até pela situação atual do Corinthians, Cruzeiro também mais que favorito contra o Cuiabá, então tudo indica que o Vasco permaneça ainda essa rodada fora da zona do rebaixamento. Mas tem que rezar para Nossa Senhora das Vitórias. Com certeza, tem que manter as orações em dia e o problema maior é na próxima rodada, até porque o Fortaleza em casa, fora de casa já é muito forte, dentro de casa então mostrou a sua força, até porque goleou o Fluminense lá em rodadas passadas, é um time que criou uma consistência muito grande, é organizado, o Vojvoda faz um trabalho excelente também, então assim, o Vasco não entra como favorito contra o Fortaleza na próxima rodada, precisa abrir os olhos também, porque como você mesmo disse, o América Mineiro encontrou o caminho das vitórias, é um time também organizado, então provavelmente vai sair dessa situação, e se o Vasco não acordar para o campeonato, daqui a pouco pode ser tarde, né, Wellington? É verdade, vai precisar também um pouquinho mais de sorte. Bem, na Taça Guanabara Sub-20, hoje na Gávea, o Vasco fez 2-0 no Flamengo, gols de Rayan e o Lucas Eduardo. Sábado, se o Vasco empatar ou vencer do Fluminense, lá no estádio Nivaldo Pereira, às 10 da manhã, o Vasco, com rodadas de antecedência, conquista a Taça Guanabara Sub-20. Tem feito um belo trabalho na base, se classificou para as semifinais da Copa do Brasil Sub-17, vai pegar o Palmeiras, o primeiro jogo é lá em São Paulo, segundo jogo em São Januário. Mas o torcedor está preocupado com a equipe principal. Para a gente fechar, você também deu uma espiada aí nesse Botafogo e Fluminense. E na nossa chamada, você, olha, parece que o povo aprendeu a enfrentar o Fernando Diniz, já não é aquilo tudo. O que aconteceu? Wellington, assim, isso é mais, né, uma visão que a gente tem da partida, algo que a gente consegue identificar ali, até mesmo acompanhando a partida entre Flamengo e Fluminense agora na última semana. Isso porque o Botafogo se portou muito parecido como o Flamengo e obteve o mesmo resultado, de conseguir pressionar o Fluminense lá atrás, dificultar essa saída de bola que foi muito elogiada por muito tempo, e o Botafogo hoje fez o que o Flamengo não conseguiu na terça-feira. Marcou o gol numa bola aérea e teve também esse resultado agora positivo. Como que foi o gol do Botafogo? Foi do Vitor Cuesta. Foi do Vitor Cuesta. Uma foi bola, um escanteio ou bolou dentro da área, o Cuesta conseguiu resvalar de cabeça, a bola sobrou pro Tiquinho, ele deu um chute cruzado, mirando o gol também, e aí antes do Fábio conseguir encostar na bola, o Cuesta, caído no chão, deu um chute, conseguiu se antecipar e chegar antes e chutar pro fundo do gol. Então, assim, o gol acabou que não teve efetivamente a ver com a tática usada pelo Luiz Castro para a partida, mas incomodou muito o Fluminense. O Fluminense não teve chance, não? Eu lembrando aqui do jogo, não lembro do PR ter feito alguma defesa muito exorbitante, algo muito difícil. O Cano, por exemplo, também não apareceu na partida, o Ganso bem mais abaixo hoje. Então, assim, é algo de se pensar, porque até o Nino falou na entrevista pós-jogo que ele pecou, ele principalmente por ser um dos pilares dessa saída de jogo do Fluminense, ele pecou em continuar mantendo essa saída curta, podia ter feito mais lançamentos, mas também é preciso pensar se esse time do Fluminense está planejado para sair em bolas longas, né? Até porque tem o Ganso, que não é um jogador de muita velocidade, o Cano também é um jogador que não tem tanto essa correria, apesar do Cano, do Keno, do Arias serem jogadores mais velozes. É preciso pensar também como o Diniz vai portar esse time, porque os times que têm mais capacidade tática com certeza vão também utilizar desse método de fazer essa pressão mais em cima, de acertar essa marcação na saída de bola, o que vai prejudicar muito o Diniz. São 2 partidas agora sem vencer, com os mesmos métodos. Se os times conseguirem acertar essa marcação, vai complicar para o Fluminense. E o Fluminense vai para um jogo na altitude, né, contra o The Strongs, lá em La Paz, que não é fácil de jogar. E o Botafogo, então, independente do resultado do Palmeiras contra o Santos, segue na liderança isolada do campeonato. Dorme tranquilo, voltou a encontrar o caminho das vitórias, né? Depois de 2 derrotas? 2 derrotas e 2 derrotas doídas, né? De virada, onde o time abriu o placar muito bem e acabava desconectando da partida. Hoje, uma partida impecável, principalmente do sistema ofensivo do Botafogo, por essa pressão, por dificultar o trabalho do Fluminense em sair jogando, ainda conseguiu
conseguiu fazer o gol. Então o Botafogo aí se reencontrando numa temporada muito boa, que o time começou mal, começou ali sendo criticado, o Luiz Castro, agora o time de fato encontrou o caminho e vai com certeza brigar aí pelo menos por essa vaga no G4, a gente espera que brigue também pelo título do Brasileirão. É isso aí. Essa é a nossa opinião, aquilo que nós vimos, né, principalmente de Vasco e São Paulo, também de Botafogo e Fluminense, e agora esperar amanhã o Flamengo com vitória em cima do Corinthians para dar aquela força para o Vasco da Gama também. Tá bom? Obrigado, Gustavo. Valeu, meu ídolo. Eu que agradeço o convite e agora convido também a todos que estão nos assistindo a deixarem um joinha de novo, se inscreverem no canal. Qual é o nome do canal? Wellington Campos FC. Maravilha. Tá passando tudo aí embaixo, não paga nada e dá o joinha. Não fica com vergonha não, senta o dedo no joinha. Senta o dedo no joinha, deixa um comentário, dá a sua opinião também pra gente saber o que vocês estão achando do Vasco, dos times do futebol carioca no Campeonato Brasileiro, até porque a opinião de vocês também é mais que importante. É verdade, que vale a opinião de vocês, não é a nossa não. Aqui a gente dá um pitaco. Exatamente, exatamente. É isso aí, minha gente, um bom final de sábado. A gente vai aguardar aí a entrevista do técnico Maurício Barbieri, o posicionamento da Vasco SAF, e a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações para você. Do Rio de Janeiro, os repórteres Gustavo Mota e o Wellington Campos. Fiquem com Deus.